Nós queremos te louvar, Deus, queremos te agradecer por esse momento maravilhoso de estarmos na sua presença, de estarmos na sua casa, de estarmos voltados para o aprender da sua palavra. Pai, muito obrigado. Ó Deus, que todas as potestades principais sejam neutralizadas no teu nome, Jesus, para que possamos ser inspirados, para que possamos ser, ó Deus, cada dia mais, ó Deus, através do teu Espírito levado a conhecer mais profundo, Senhor. Pai, eu te louvo, Deus. Te louvo pelo evento que nós realizamos para ti na noite de ontem. Ó Deus, quantos casais estavam aqui ontem, que coisa linda, ouvindo a sua palavra. Ó Deus, e através da tua palavra eu acredito que a noite foi maravilhosa, Senhor. Eles tiveram uma comunhão, eles tiveram novamente, ó Deus, um envolvimento. E eu te peço que, em nome de Jesus, seja essa apenas a primeira de muitas, e que o Senhor possa fazer grandes coisas no meio de nós. Te louvo pelo dia de ontem e pelo dia de hoje, por aqueles que aqui já se encontram, ó Deus, talvez com problemas, com dificuldades, sejam elas emocionais, sentimentais, ou espirituais, Senhor. Eu te peço um milagre na vida desses filhos. Te peço que o Senhor renove, que o Senhor salve. Te peço que o Senhor traga entendimento da sua palavra, pois ela é a única coisa mais importante, Senhor. Nos inspire, nos ajude a entender e aprender a praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Seu projeto, muito bom, Luciane. Show de bola. Logo mais eu te devolvo. Bom, e olha, bom que a casa torna, né? Feliz liga. Aniversário até 15 dias faz, né? Eu não sei, sim. Nem convida a gente para comer. Tá perdoado, tá bom? A igreja está bonita, viu? A igreja está muito bonita. Amém. Todo brasileiro. Tem que ver ontem. O coração de Jesus vermelho, né? Ok? E eu quero aqui, irmão, fazer uma pergunta para vocês. O que a Bíblia diz a respeito do inferno? Vamos lá? Quem pode? Quem pode? O que você acha a respeito do inferno? Vou reformular a pergunta. Alguém quer se manifestar? Por favor, não fiquem com medo. Então vamos ler algumas coisas antes da gente começar. Alguém abre a Bíblia em Deuteronômio. Vamos começar daqui. Eu vou pedir a irmã Mônica para mim, Deuteronômio 2:22. 2:22. Deuteronômio 2:22. Segundo Samuel aqui, está em sequência, tá? Segundo Samuel 22:6. Máximo. Yara, Salmo 18, versículo 5. 16, 18. Por favor, marca aí que nós vamos lembrar. Tá? Segundo Samuel 22:6. Não me pergunte o outro, não sei o que é. Salmo 18:5. Bota a canetinha em cima, bota um ponto. Jó aqui. Jó 18:11. Não, Jó 11:18. 11:18. Salmo 9:17. Salmo 16:10. Ok? Luciene, Salmo 16:3. Grava aí. João o quê, pastor? Não, você não. Não, eu sei, eu não está. Você vai agora. Tá? Você agora vai para Mateus 5:22. Mateus, deixa marcado aí, 5:22. Você atrás dela, depois de Mateus 5:22, Mateus 11:23.
marca e bota a caneta em cima. Mateus, você atrás. 18:9. Ok? Por enquanto, esses versículos. Vamos começar daqui. Deuteronômio 2:22. Ouça bem. Não, você continua, só presta atenção que vai ser lido. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, diante dos quais destruiu os heróis. Os filhos de Esaú. Deuteronômio 2:22. É. Tá. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, diante dos quais destruiu os Oréus e os filhos de Esaú. Os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Isso, continua aqui, vai. 22:6. As cordas do inferno me cingiram, laços de morte me envolveram. Leia alto para o pessoal ouvir. As cordas do inferno me cingiram, laços de morte me envolveram. Salmo 18:5. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me suspenderam. Continua, próximo. João 11:8. 11:8. Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás te fazer? Mas profunda é ela do que o céu, que poderás te fazer? O que é céu? Inferno. Quem é o próximo? Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que os teus santos vejam a corrupção. Quem é o próximo? Luciene. 16:3. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tem toda a prazer. Quem é o próximo? Mateus 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se for priorizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que dizer a seu irmão, raça, será réu do inferno. E será réu do fogo do inferno. Então, aquele que disser ao teu irmão, louco será réu do inferno do fogo do inferno. Então, gravando isso aí, tá? 11:23. Quem é? Mateus 11:23. E tu, Cafarnaum, que terres até os céus, será batido até o inferno, porque em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operarem, teriam ela permanecido até hoje. Olha bem, preste atenção, hein? Ele vai dizer que será abatido até o inferno. Tá? Próximo. Mateus 18:9. 18:9. Assim que eu ouço escandalizar e aquilo que melhor que eu entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Gravem isso. Fogo do. Amém. Próximo. Acabou? Então agora, Lucas 10:15 aqui. 16:23 aqui. Tiago, segundo de Pedro 2:4. Tiago 3:16. Juliana, Apocalipse 1:18. Apocalipse 6:8. Daniel que chegou agora, Apocalipse 20:14. Isso, a gente encerra. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatido. O próximo, Lucas 16:23. No inferno
estando em tormenta, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto a ele. Ok. Segundo de Pedro 2,4. Porque, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Perfeito. Tiago 3,16. O homem já é velho e espírito pacioso, ainda há perturbação, e toda a obra perversa. Apocalipse 1,18. E o que diz, Senhor, às vezes aqui estou vivo do século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Inferno. 6,8. Apocalipse 6,8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo ele chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Apocalipse 20,14. Ângela. É 4 não? Não, 14. Você leu 4? Pode ler primeiro. Mas é, Pode. é a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Repete. E a morte e o inferno foi lançado no fogo. E esta é a segunda morte. Grava isso. E a morte e o inferno foi lançado No lago de fogo. Bem, nós temos aprendido ao longo da igreja que o ser humano seria atormentado, seria torturado após o milênio. E eu me pergunto, e me perguntava, seria Deus e a sua justiça menor do que a justiça dos homens? Por isso que eu estou pedindo bem a atenção de vocês, porque isso é muito polêmico. Não vai acabar aqui. Vocês sabem muito bem, já viram vários filmes, de que quando há guerras, o que acontece quando um prisioneiro ele é capturado? Pela lei que hoje a ONU rege, não é permitido tortura desses prisioneiros. É crime de guerra. Nenhum prisioneiro pode ser torturado. E se alguma organização souber que isso está acontecendo, é logo uma movimentação criada e gerada para que isso não aconteça mais, não é verdade? Ninguém aceita que uma pessoa seja torturada até a morte. Imagine então ser torturado eternamente. Aí nós paramos para refletir, fazer uma reflexão. E a gente começa então a ver o caráter que ao longo dos anos as pessoas foram atribuindo a Deus. Um caráter maligno, um caráter perverso, de um Deus que nos castigaria eternamente pelos nossos pecados. Não é verdade? Quem nunca aqui ouviu falar sobre isso? Que virou, às vezes,
até moda no nosso linguajar. Que tipo de moda? Que tipo de linguagem? E a gente começa então a refletir a respeito desse assunto que é bem curioso. E é justamente o que é ensinado a cada dia. E nós precisamos estarmos calçados não naquilo que nos falam, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Já leu aquele versículo que diz: maldito é o homem que confia no homem? Esse versículo, ele tem vários sentidos. E um dos sentidos principais desse versículo, se não me falha a memória, está em Jeremias, está justamente em dizer que maldito é o homem que confia no homem para a sua salvação. Não é eu confiar em você, não. Nós temos que confiar uns nos outros. Mas eu não posso confiar a minha salvação a você. Eu não posso confiar que eu serei salvo por você ou por aquilo que você tem colocado como verdade. Assim como muitos têm feito em denominações onde aquilo que o pastor fala é lei e ninguém está preocupado em verificar se aquilo está na palavra de Deus. Se o pastor está ensinando a palavra de Deus, se ele está ensinando a palavra de Deus, então seja lei na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia. Mas não pode ser lei aquilo que não está na Bíblia Sagrada. E é isso que nós temos que desmistificar e viver o verdadeiro Evangelho como é na Bíblia Sagrada. E conhecer. Bem, se Deus tem esse caráter de unir eternamente, eu queria fazer uma pergunta. Como será para aquele que estiver no céu e saber que o filho está sendo torturado no inferno? Eu quero perguntar a um filho como seria estar no céu. Como diz aquela passagem que um viu o outro, imagina. E você vendo a sua mãe, o seu pai, no inferno, sendo torturado eternamente, enquanto você eternamente está no céu. Eu quero que você associe o caráter desse Deus, se é esse o Deus que você serve. Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente parar para pensar naquilo que os povos da igreja têm ensinado, a gente se apavora, porque isso não é o meu Deus. É o seu? E que céu seria esse? Imagina você ver a sua filha que não quis nada com Cristo no inferno, sendo torturada, sofrendo, sabendo que ela nunca vai morrer. E você eternamente no céu. Eu pergunto mais uma vez, que céu é esse? É hora de nós nos voltarmos para a Bíblia Sagrada. Esquecer o que eu acho, o que eu penso, como deveria ser. É o que ela diz, e ponto final. E devagar, como não vai terminar aqui, porque isso é muito polêmico, isso vai dar pano para manga quando tiver, vamos lá,
Vamos então, à luz da Bíblia Sagrada, o que acontece realmente quando nós morremos? Nós já estudamos sobre isso. E existe uma coisa que me assusta. É aqueles ensinamentos que dizem o seguinte: morreu, foi para o céu. Aí vai fazer um funeral. É um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. E agora? Está lá no céu com o Senhor. Que o cara falou que não estava no céu, não estava no céu. Então, esquece, isso aí foi confusão danada. Isso foi inferno na terra. Conclusão: morreu, as pessoas já estão colocando no céu ou no inferno. Aí eu pergunto: o homem já inaugurou então o inferno? Segundo os ensinamentos, sim. Se o homem inaugurou o inferno, Satanás então ainda não. Porque, segundo a Bíblia, Satanás só vai inaugurar o inferno depois do milênio. A gente vai ler isso aqui mais um pouco à frente. Então seríamos nós pior do que Satanás? Se foi ele o criador de todos os males? Nós temos que parar para pensar nesses ensinamentos que têm vindo para a igreja. E eu não quero que vocês acatem o que eu estou ensinando, não. Eu quero que vocês vão para casa e estudem. Porque só assim nós conheceremos a verdade. Você lembra dos pilares da verdade? Vamos ver quem lembra. Primeiro. Deus é verdade. Não ouvi nada. Onde é? Jeremias 10:10. Segundo. Jesus é verdade. João 14:6. O Espírito é verdade. 1 João 5:6. A palavra é verdade. João 17:17. Os 10 mandamentos são a verdade. O Salmo 151. São 5 pilares. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Por que as pessoas não são libertas? Você conhece às vezes uma, conhece duas, conhece três, mas não conhece cinco, como deve conhecer. Conheceram dois? Agora, o maior problema, sabe o que é? É que tem 3 pilares, que eu estava falando com a irmã Mônica aqui, que você não conhece porque você quer. Tem 3 pilares aqui que você só conhece se ele quiser. Quais são? Deus, Jesus e Espírito Santo. Esse, por mais que você busque, se ele não quiser, você nunca o conhecerá. Lembra quando Jesus disse para que ouçam, não vejam, não, para que não sejam? É profundo demais. Isso quer dizer que Jesus não quer que alguns sejam salvos. Não está indo contra Deus, não. Porque o coração deles não são dignos de ser salvos. E conhecendo Deus no coração, para que eles vejam, enxerguem, escute, mas não ouça, para que não seja. Porque o céu é o lugar de coração. Entender a Deus não é fácil. Por isso que é difícil vocês entenderem às vezes o que eu ensino. Porque Deus não se revela a todos. É por isso que existem profetas e profetas.
muito devagar, porque é muito. Se Deus tem esse caráter tão mau de nos torturar eternamente pelos nossos pecados, que não é culpa nossa, então o que nós vamos ver aqui em Romanos 6:23 não é verdade. Romanos 6:23. Vamos descobrir mais ou menos aqui, em poucos versículos, Romanos 6:23. Ora, se ele vai nos fazer sofrer eternamente, então alguma coisa está errada na Bíblia. O que está escrito em alto em bom som em Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ora, então o salário do pecado é a morte. Nós já aprendemos que morte é essa. O que Romanos 6:23 está dizendo é a primeira morte. Porque todos nós vamos morrer. Atropelado, desnutrido, doença, de idade, velhice. Vamos morrer, não vamos? Mas não é dessa morte que Romanos 6:23 está dizendo. Está falando lá de Apocalipse 29, 10, que me fala a memória, depois a gente vai ler. É a segunda morte, que seria a morte eterna. Então, se o salário do pecado é a morte, então não é o sofrimento eterno? Ora, assim está escrito então, que o salário do pecado é o sofrimento eternamente. Alguém discorda disso? Sim ou não? Nós estamos em sala de aula, escola de vida, escola de pensadores. Aqui eu não quero empurrar nada na sua garganta. Aqui nós estamos para aprender Bíblia. De nós fazermos exegese hermenêutica da palavra de Deus. E assim ter uma verdadeira interpretação. Bom, se fosse para que o salário do pecado, o resultado do pecado, o pagamento do pecado fosse sofrimento eterno, então o que deveria estar escrito aqui? Se ele fala de morte, é porque vai deixar o quê? De existir. Concorda ou discorda? Toca. Não é você comprando claro, tá? Senão nunca vou te ligar. Eu mesmo. Amém. Acho que ninguém tem vivo aqui. Eu tenho. Ai, tá vendo? Já achou um, já vai jogar. Só que eu estou muito sozinho lá em. Você está muito solitário lá na barra. Pô, mas então, uma semana sem ninguém legal. Teve casamento Aqui, ó. Manda de grupo, pede para desbloquear seu telefone. Olha, você bota seu chifre em casa, todo mundo fala contigo. falando então. Tá bom? Chifre é R$5. Então, eu quero, vamos pensar, vocês concordam ou não? Não é para engolir, não, é pelo amor de Deus, hein? Vamos para Salmo 37, versículo 20. Porque a Bíblia não pode falar uma coisa em um lugar e dizer outra em outra parte, não. A única coisa que pode acontecer são momentos, ok? Que aí o texto e o contexto vão dar para a gente o quê? A coerência, se houver alguma divergência. O que diz Salmo 37, versículo 20? Os ímpios, porém, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos carneiros, desaparecerão e em fumaça se disparão. Ora, então os ímpios desaparecerão Em fumaça se e em fumaça se disparão? Então onde está o sofrimento eterno, a tortura?
Então esse caráter que tem pintado as pessoas de Deus não é verdadeiro. O homem vai pagar pelos seus pecados, sim. Mas Deus não é sádico nem masoquista para olhar da sua eternidade e ver o ser humano sofrendo eternamente, dando gargalhada e comendo, sei lá, uma pizza. Porque se ele fosse esse Deus, eu não queria servi-lo, não. Porque eu, com todos os meus pecados, não conseguiria ver tal coisa. Eu não consigo ver hoje o sofrimento de um ser humano em pecado, afastado de Cristo. Imagine eu ter que olhar para essa cena eternamente, eu prefiro estar morto. E eu não sou melhor do que Deus. O amor que eu sinto vem dele. O sentimento bom que eu tenho, só ele pode me conceder, porque eu não presto. E se eu tenho esse pouco de sentimento de amor e choro pelas almas, eu não posso ver Deus olhando eternamente para um homem e torturando ele. Esse não é o meu Deus. Pastor, então por que aquela passagem que diz que um conversa com o outro, manda molhar o dedo, não acreditar? É parábola. Mas é para a gente entender como então aquela parábola, então. De forma a entender que haverá um julgamento, e uma tortura, um sofrimento. E haverá um salário para o pecado. Não que aquele fato vai acontecer daquela maneira. É isso que virou doutrina de ensinamento. As pessoas pegam as parábolas e aplicam como se fosse... Parábola é uma forma, é uma história contada, seja ela verdade ou não. Você lembra quando Jesus disse do bom samaritano? Aquilo não aconteceu. Ele apenas contou aquela parábola para dar entendimento de quem é e de quem não é, de quem serve e de quem não serve, de quem está realmente fazendo bem ou não. Não é que o fato vai acontecer ou aconteceu. Cara, e por que a Bíblia diz tanto falando de cena, que vai ser jogado, vai ser lançado? Por isso que nós estamos lendo isso. E vamos chegar mais ou menos lá dentro desse objetivo. O que eu quero que vocês entendam que o inferno existe. Existe, se for preparado para o diabo e seu... Porém, não é para a tortura do ser humano. Quem diz algo É isso que está errado no ensino, nunca paga, o bicho nunca morre. Correto? Não é. É isso que eu quero que hoje vocês entendam isso. Biblicamente falando. A Bíblia fala diabo e seus anjos. Mas o que virou nas igrejas hoje? Parece. Então, quem não ganhar a salvação eterna, acontece o que com ele? Vai deixar, simplesmente vai morrer. Vai virar fumaça. Vai deixar de existir. Não, vai ser lançado no fogo. Vai queimar. Na fumaça. Vai virar fumaça. Vai virar fumaça. Para o povo dele. Porque, veja bem, você imagina que hoje você quer morrer? Nem eu. Nenhum de nós. Correto? Ninguém quer morrer. Mesmo nós sabemos que vamos ressuscitar. Não é verdade? Nós vamos ressuscitar, mas ninguém quer morrer. Imagina saber que vai morrer. Ninguém quer morrer. Mas Deus sabe, Deus tem um livro lá, né? E ele sabe até a hora, até um momento que a pessoa vive, né? Por exemplo, a hora que ele quer chamar, pode estar em casa, pode estar no trabalho, pode estar em qualquer lugar. Ele chama, né? Vamos tirar umas dúvidas de um versículo que gerou esse problema. Malaquias 4. 4:1. Vamos devagar, porque Se eu voltar a falar aí, fazer uma pergunta. Oi? Deixa eu formular aqui a pergunta na minha Não, mente. sem problema. Quando eu voltar a falar, eu... Olha bem o que diz o profeta Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem. Que dia é esse? O dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da justiça. Vem ardendo como fogo os soberbos. E todos os que cometem impiedades serão como palha.
E o dia que está para vir, os significa que os queimará, os incendiará. E aí ele continua. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ler quer dizer a quem? A eles. Não deixará nem raiz e nem ramo. Não vai sobrar nada. Vocês estão vendo a profundidade do que o profeta Malaquias está dizendo? Que tanto o ímpio quanto o soberbo, deles não sobrará nem raiz e nem ramo. Então, onde está o sofrimento eterno? Para o homem, onde está? Me diga. Querido, se isso fosse verdade, Deus não seria amor. Claro que, e uma outra coisa, Deus não seria verdadeiro. E a sua palavra seria mentirosa. Não ouvi nada. Então, trata pra gente, não. Aí já havia dar um dinheiro E aí, alguma dúvida? Alguém? Por favor, manifeste-se. Fique à vontade. Por quê? Até aqui estão concordando com tudo, então eu estiver errado. A gente pega o seu depois. A gente tá junto. E aí, o que vocês acham? Está começando aqui, eu não tenho nem o que falar. Eu aprendi tanta coisa que hoje eu me vejo que está tudo errado, não tenho o que falar. Mas eu provoco essas coisas. E quando o pastor, a Bíblia fala que ali haverá choro e ranger de dentes, se trata de quê? Oi? Quando fala. Se trata justamente do momento, por exemplo. Ah, meu Deus. Alguém que tem fósforo aí? Não, ninguém fuma. Queria queimar minha mão, vai ser. Não. Porque eu lembrei de que eu olha Olha só, vamos lá. Se eu jogar álcool em você, daqui a pouco, você vai morrer instantaneamente? Vai ver choro e ranger de dentro, vai? Seminário dos últimos dias. Isso é uma organização, cara. Porque senão eu vim até colégio mostrando no telão pra onde vai exato. Com slide e tudo. Onde deixar o pastor? O filme mostrando onde é exato que a gente Aí, cada segundo no inferno vai deixando um monte de alma das pessoas que morrem. Sabe o que acontece? As pessoas estão querendo fazer com que as outras se convertam com medo. Não por amor. E as pessoas têm que se converter pelo Espírito Santo. Para que verdadeiramente sejam salvos. Eu não tenho que ficar assustando vocês com mentira. Eu tenho que ensinar a verdade para vocês. Ela que vai libertar. Fruto gerado Tem que ser por amor. Você, não com medo de ir para o inferno. Você vai amar a Deus. Você não fica dizendo para o inferno. Não, essa frase já tem. Mas essa frase não está errada. Não está errado corretamente. Só Ela vai morrer no inferno. Ela não vai permanecer no inferno. Eternamente no inferno. É isso que é uma mentira ensinada na igreja. Você não está entendendo nada. É por isso que eu não dou ouvido o que os outros falam de mim. Porque eles não conhecem nada. Eles não sabem nada. É por isso que eu sou taxado aqui de herético. As pessoas não gostam, os pastores não vão muito com a minha cara, porque eles me chamam para associar eles. Não dá, não tem como, eu estou me embrulha. Não tem como. Agora, eu tinha esse
nada quando eu estava estudando o salão, né? Eu aprendi isso. Você está brincando. Ensina assim. Eu estou aqui para defender. Porque muitos têm jogado pedra dizem que os filhos de Jeová são heresias. Não são heresias. Porque tudo que você está falando aí, eu estudei com eles. Eles falaram duas palavras, a Érica e Débora. Que Deus é esse, mãe? Ele é Deus de amor. Como ele vai ver os seus filhos eternamente consigo? Não existe, minha filha. Eu aprendi com eles. Não, Glória a Deus, né? Mas não posso para eles. Mas dá mais um a respeito do... Ajuda aí, mais um ponto para o testemunho de Jeová. Ele usou essas palavras dele. Não, Ele gostar tudo isso. Novo céu e nova terra. Sabe por quê? Eu estou só um pouquinho. Porque assim, eu posso ter elas me ensinaram assim, porque se Deus, quando fez o jardim do Éden, para Adão e Eva descer no jardim do Éden, eternamente. Não iam morrer, certo? Como pecaram, aí a morte entrou, porque o pecado entrou. Então Deus não é Deus para que faça planos e volte atrás. Por que Deus não pode transformar isso aqui no novo, na nova terra? Por quê? Por quê? Ele é Deus. É o que diz. Não, quanto a isso... Porque eles não sabem. Não, eles não estão... Ela não estava aqui, né? Ela não assistiu essa parte. Já falei sobre isso. E Deus realmente tem um plano muito excelente. Porque ele tinha, né? A humanidade é viver o Éden, né? Então, foi interrompido, né? Por causa do pecado. Por que não pode continuar esse plano aqui? Exterminar tudo isso aí que o senhor falou, acabar com quem não quer, né? Assim, eu, se eu pudesse escolher, eu preferia dizer que não. Eu queria ficar assim. Continuar vivendo. Muito interessante, nós a gente vai voltar para outra palestra, né? Queria uma coisa de palestra, eu queria. Eu já dei palestra, biblicamente mostrei para eles, tá? Biblicamente eu mostrei para eles. Apocalipse, né? Apocalipse o quê? 20 o quê? Não lembro mais não, pai. Não, Pô, mas eu tô aí. Mas então onde está esse versículo de Nova Jerusalém? Apocalipse o quê? Yara, tu só corre um pouco. Eu não perdi nada. Não, é que ele alguma coisa. 21 o quê? Ah, é? Mulher. E vi novo céu na nova terra, porque já não o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. Sim, você vai ter que E ficar na aí, terra. respondeu essa pergunta? Ok? Vamos então, Malaquias não, já leu, né? Mateus 25, 41. Eu quero só trazer para vocês aqui um entendimento, tá? Eu vou terminar, não sei se vai dar para terminar, eu vou terminar 10h30 no horário normal, tá? 25, 41. Semana que vem parte 2. Tem que ser muito devagar isso aqui, porque não. Mateus 25, 41. Vamos lá? Olha só, todos acharam? Mateus 25, 41. Olha o que diz. Então dirá também aos que estiverem à sua apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para quem? Ah, não está escrito. Para a humanidade. Tem um mistério aí. Tem um mistério para. Eu quero que vocês separem o ser humano, o diabo e os seus anjos. O ser humano pagará pelo seu erro, pelo seu pecado e pela sua desobediência.
Mas o sofrimento eterno não é para ele. Então isso aí também desde pelo filho do diabo, não classifica na classe de antes, mas em humanidade. Até aí. Olha, filho, eu não vou entrar nesse mérito, porque é muito profundo o que você acabou de falar. Porque não sei que eu vou ensinar alguma coisa que a Bíblia não dá uma direta, dá apenas pequenos respaldos. Dependendo da união, do laço, ele pode ser comparado. Pessoal da Idade Média, então. Vamos supor que eu faço um pacto com o diabo para ser um príncipe no seu reino. E no nome dele eu faço absurdos na terra com os filhos de Deus, com a criação de Deus. Isso é como se fosse Ele pode ser comparado. Seria tipo Enoque, que ele teve uma união tão grande com Deus, que ele caminhou com Deus e Deus depois para si. Estou abrindo sua mente de vocês no sentido espiritual. Ok? Mas eu não vou aqui ratificar isso porque eu não tenho uma base profunda bíblica. Eu estou abrindo o leque para vocês refletirem. Certo? Imagina que um ímpio que simplesmente bebe, fuma seu cigarro, ele vai ter, não quer Jesus, e o outro, que fez um pacto com o diabo, que abraçou o reino do diabo, e que matou, que estrupou, que bebeu sangue, que fez, que matou dezenas, milhares de milhões. Você acha que ele será tratado como esse homem que simplesmente morou na sua casa e não viveu? Deus é justo. Deus é a justiça nossa. É a única justiça que existe na vida deles. Mas eu posso fazer uma outra pergunta? Dentro do tempo, pode. Assim, nesse complementando o que ele falou. Eu estava dando o programa da Júlia de TV e muitos ali que disseram aceitar Jesus Cristo, mas fazia obra de bruxaria, mexia com magia negra e deram testemunho dizendo que ela decidiu largar tudo aquilo e seguir o caminho de Deus. Essas pessoas, como é que entraria na tal classificação? Ué, se eles deixaram, mas aqui na Terra ele ainda vai pagar pelo que fez, né? tudo aquilo que você planta, você colhe. Entendeu? Vamos suportar assim. Você plantou aqui, você só plantou no seu terreno quiabo. Que ele plantou. Mas você precisa aquele quiabo para sobreviver, correto? Mas agora você viu que o quiabo não é o que você gostaria. Você começa a plantar alface. Mas enquanto você está semeando aqui a alface na terra, o quiabo já nasceu. Você precisa sobreviver. Então você vai comer, vai colher o quiabo. O que aconteceu com Paulo, né? Ah, muito bem. Você vai colher o quiabo. É por isso que as pessoas chegam na igreja que é um milagre instantâneo. Ah, mas Senhor, ele plantou 30 anos só coisa ruim. Agora ele quer que em 4, 5 anos colher e começou a plantar. Só que ele tem fazendas e fazendas, alqueires e mais alqueires de plantação ruim. Que ele vai ter que colher até a última espiga.
até a próxima dela, e dependendo do que ele está plantando, mesmo na nova terra. Aí fica um problema. Que tem gente que planta uma boa semente hoje, uma má semente amanhã, uma boa semente hoje, uma má semente amanhã, e aí quando vai colher, um dia colhe uma coisa boa, outro dia colhe outra ruim, outro dia colhe... Porque foi ele que plantou essa desgraça. Está entendendo? E aí você nunca sabe o que vai colher, porque você semeou, mas é a tua plantação, não foi Deus que plantou para você. Claro isso? Deus não tem nada a ver com isso. Você planta, você colhe o que você planta. Ô, pastor, nessa plantação, eu tenho levado a minha Bíblia todo de trabalho. Tenho entendido muito. E essa semana, agora, hoje, eu vi da atenção um pouco, meia-noite e pouco. Tem garoto. Assim, aí do nada ele parou para lá. Qual é a coisa? Da um me deu um soco. Pô, aí tudo não dava só. Veio isso lá, me viu assim, poxa, você é da igreja, né? Pode ser exemplo assim, se eu fosse, daí ele falou assim, Deus ele levou uma tapa, do nada ele falou assim, Deus ele apoiou. Tá, depois a gente conversa. Vamos nos concentrar aqui. Então, isso aí, veja bem, isso aí foi um livramento de Deus para a sua vida. Não tem nada a ver com você plantar ou colher. As coisas acontecem na vida de todo mundo, assim como acidente. Eu quis dizer que não reagiu. Assim, para ter reagido também, não reagiu. Ele fez a parte dele. Isso aí entra mesmo uma crise de emoção, de controle. Nada a ver, tá bom? Mas fica tranquilo. Observa aqui. Mateus 25, 41, deixa eu ler de novo, não me perca. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ok? Aí ele vai dar a razão pelo qual o ser humano vai entrar dentro desse mistério. Olha só o que eu digo em 42. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Okay? Ele vai dizer as razões pelos quais um cristão, tá? Um conhecedor, entrará juntamente com o diabo nesse final. E quando a Bíblia fala, quando nós vemos esse adjetivo eterno, presta atenção, quando nós vemos esse adjetivo eterno sendo colocado na palavra fogo, tá? Nós precisamos entender uma coisa, que não está se referindo ao efeito do fogo. Está claro? Ó, está se referindo ao quê? Ao efeito do fogo. E não à sua durabilidade. Contrário. Não. Pastor, eterno não é uma coisa que ela não tem começo e também não tem fim. Se for eterno, então ele desde sempre já existiu, mas como assim? Ele existiu para quê? Por quê? Tem que continuar existindo? Vamos continuar aqui no 43. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. No tormento. Mas isso não está dizendo, essa eternidade, gente, como é que eu vou explicar para vocês? Não é no sentido de permanecer, como nós vamos ver aqui mais à frente, que Deus é o fogo
O fogo consumidor é eterno. Porque Deus é eterno. Quando a Bíblia relata a respeito desse fogo eterno, é o efeito que ele vai provocar. Ele não está se expressando pela sua durabilidade de eternidade. Quando fala que o ímpio será lançado no fogo eterno, quer dizer que ele vai ficar eternamente queimando. Né? Quero que vocês entendam isso. Se eu acender aqui o fogo nesse papel, enquanto houver matéria, clima para se queimar, ele vai queimar. Até porque, quando a Bíblia diz que é o diabo e seus anjos, porque o corpo dele é feito de outro material do que o ser humano. Aleluia! Onde Está começando a entrar dentro da Bíblia e da minha cabeça. Isso aí eu não só estou tentando não entender. É por isso que eu fui devagar, porque isso é complicado demais. Você tem que ir, mastigando e sentindo o sabor, porque é complicado. o diabo e seus anjos. Na verdade, tudo que se refere ao diabo, você pode colocar como eterno. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem um negócio aqui. Acho que não lembro, acho que não sei, mas eu vou falar aqui agora. Para vocês entenderem melhor, vamos devagar aqui. Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Fogo caiu. E a Bíblia vai relatar que era fogo consumidor da terra. Mas Sodoma e Gomorra, aquele fogo está queimando até agora? Não é. Mas o fogo que agora está queimando até agora. Não podemos comparar aqui com outras coisas, espíritos que morreu, mas vai ficar eternamente na nossa memória? É eterno na nossa memória, não? Porque a nossa memória não é eterna. Mas enquanto você vai lembrar? Isso, então tem que ir com ela, não está fazendo nada. Mortos não sabem de nada. Não é isso. Não, eu quero que vocês associem aí. Vamos lá analisar Sodoma e Gomorra? O que você acha? Analisa aí. A parte da humanidade queimar, beleza. Já sentimos o sabor. Agora, na questão do fogo eterno. Se o fogo eterno é Deus, então... Judas 7:9. Abre aí. Não, Judas 7:9. Judas 7. Judas 7 diz assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles que indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo Eterno. Ué, o fogo eterno então puniu eles, mas eles não estão queimando eternamente. Que coisa, hein? Mas alguém me perguntou, mas o fogo não é eterno? Não foi? Foi a Raíssa que me perguntou. O fogo não é eterno? Mas foi o fogo eterno que consumiu Sodoma e Gomorra. Mas eles não estão queimando até agora. Está falando da causa do fogo, do efeito do fogo, e não da sua durabilidade.
Ok? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a Bíblia fala, às vezes, alguma coisa, nós precisamos fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica para que a gente não entenda errado. E é por isso que a gente, às vezes, pega a Bíblia, né? E a gente traz essa compreensão e a gente, às vezes, confunde pequenas coisas, mas que amanhã pode se tornar muito grande e se tornar doutrina no meio do povo. Quando a Bíblia fala justamente disso, não está querendo dizer, em alguns momentos pode até querer dizer, vai depender do texto e do contexto. É isso que eu quero que vocês entendam. E é isso que confunde a Bíblia Sagrada, ok? De repente você vai ler num contexto e num texto que está querendo dizer exatamente isso, na durabilidade do fogo. Mas pode haver textos e contextos como esse, que não está falando sobre isso. Então, é um fogo eterno? Sim, porque Deus é fogo consumidor. E se Ele é um fogo consumidor, Ele é eterno. E tudo que acontece vem deles. Pastor, mas assim, já pegando Deus não fogo consumidor, nós sabemos que o fogo ele só acontece porque é um combustível. Ele tem lá uma reação de água e combustível. E, bom, esse fogo ser eterno, ele só vai ser eterno enquanto tiver algo para ser queimado. O ser humano, como é de uma matéria infinitamente menor e inferior aos diabos e seus anjos, até como fala que Jesus ficou menor que os anjos e tal, foi um corpo de homem, então nós somos menores, bem menores que os anjos, então tecnicamente vão queimar primeiro. Porém, o diabo e seus anjos, eles também não são eternos, porque eles foram criados em algum momento. Então, algum dia esse combustível vai acabar, certo? Algum dia eles vão queimar completamente. Claro. Eu só entendi a Bíblia. Aí, acabou. Aí vai... Porque senão a Bíblia seria mentirosa. Porque enquanto Satanás existir, o pecado ainda existe. Vocês estão conseguindo entender? E Deus diz que o pecado, a morte, o inferno não existirá mais. Mas se ele tiver em sofrimento e tortura, ainda existe, gente. Mas esse nunca morre, esse nunca então teve outro significado, onde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. É uma, como eu dizer assim, não é uma hipérbole, tem um outro nome técnico e teológico, agora esqueci. É uma forma de engrandecer a linguagem para melhor compreensão. Como, por exemplo, a Bíblia fala que nem todas as bibliotecas do mundo poderiam conter, né, o que Jesus, ok? João vai dizer isso. Mas é uma forma, eu esqueci o nome agora, teológico que se dá, esqueci. Não até uma frase bonita, rapaz. É apenas uma forma de fazer com que, de enriquecer o vocabulário, de fazer ele se tornar grande para uma melhor compreensão de que o que Jesus fez foi realmente muita coisa. Uma coisa que ele queria falar assim, pô, Jesus trabalhou demais. Mas aí ele enriqueceu o formulário de uma forma de dizer, o mundo inteiro não caberia os milagres que Jesus fez. Ok? E aí você vai falar, caramba, o mundo inteiro, Jesus então deve ter curado bilhões e bilhões de pessoas. Não, não é isso que ele quis dizer. Tá bom? Bem, vou marcar aqui, porque eu vou parar. Semana que vem vai ser 2. Vou botar aqui, parei, porque senão vem logo que eu tá. Porque essa matéria ela é muito delicada, me mexe na base. Então tem que ter devagarzinho. Eu aprendi uma coisa que se botar muita água na planta, mata. E eu não quero que ninguém saia daqui sem pé. Quando a gente descobre que nada, igual de Sócrates, né? A única coisa que eu sei é que eu nada sei. E é gostoso a gente ir aprendendo devagar. Fala, Pedro. Eu não falei para essa irmã que eu disse que geralmente a igreja está tentando forçar a pessoa que está a Cristo por medo. Mas eu vou dizer para o senhor, a verdade também assusta bastante. Assusta bastante. Eu agradeço a eternidade no fogo no chinelo, porque a verdade... E é justamente isso que Deus quer, filho. Sabe o que Deus quer? Que nós o conheçamos pelo amor que Ele é.
Se você tivesse noção do que nos aguarda, se você acha que essa porcaria de vida que a gente vive, cheia de dores, de lágrimas, de sofrimento, e ainda assim você não quer deixar ela, se você tivesse apenas um pouquinho do deslumbre do Espírito Santo para entender o que te aguarda, você realmente jamais ia querer deixar Cristo. Se você tivesse apenas um pinguinho de emoção, se você fechasse a porta do teu coração para o diabo, essa é a frase mais correta. Porque o diabo, ele entra por essa porta e não deixa você ver o que Deus preparou para você, o que te aguarda. E a gente se apega a essa miséria de vida, a essa desgraça de vida. E não abraçamos o futuro que está em Deus para nós. Que é um futuro sem envelhecimento. Eu vou voltar a ter 33. Pô, não vou ter cabelo branco nem barriga. Estou morrendo de fome. Está sumindo, você não sabe o sufoco que eu estou passando. Eu entrei naquele buraco ontem, eu fiquei feliz. Eu estiquei a mão assim, quando eu estiquei a mão, eu passei direto. Ué, gente, eu tinha que chamar todo mundo para entrar aqui para pegar o negócio e eu passei direto. Eu falei, olha, vencendo. Legal. Então, se nós tivéssemos essa visualização, eu posso te garantir uma coisa, sabe o que é? O que você chama de absurdo, de catástrofe, de desesperador, que faz você chorar, que te tira da igreja, você ia ver que isso é uma porcaria, um besterol que Satanás está fazendo crescer no teu pensamento, na tua cabeça, no teu coração. Aí você às vezes vem falar isso comigo e me dá vontade de rir. Eu só não vou rir porque eu sou educado. Porque eu respeito o sentimento das pessoas. Pastor, meu marido. 10 coisas. Mas por quê? Nada que você me falar vai me comover ou vai me fazer te dar razão. Você não tem nenhuma. Porque tudo que acontece na tua vida é o diabo que faz crescer no seu entendimento, na sua cabeça, para você não ver o que Deus preparou para você. Vocês nunca pararam para analisar por que Jesus estava... Pessoas vieram, buscaram ele, a forca estava preparada lá, a cruz do Calvário, tudo preparado, vamos torturar, vamos enforcar, vamos esquartejar, tudo. Por que ele foi sorrindo? Eu sabia o que tinha para ele conseguia ver o que era a vida dele, o que seria. O problema nosso é que a gente não vê, a gente não sabe, a gente não visualiza. A gente quer viver, sabe o quê? Agora. E a gente tem que viver o futuro de Deus na nossa vida. Ou seja, Jesus está voltando. É isso que tem que ficar na nossa cabeça. Mas não, tudo é grande na sua vida. A briga com o marido é grande, a briga com a esposa é grande, a falta de dinheiro é grande, o desânimo é grande, os problemas dos filhos é grande, não é? Só não é grande na sua vida é Jesus. Jesus não é grande na sua vida. Jesus não é grande para resolver o seu problema. Jesus não é grande para dar solução no teu casamento. Jesus não é grande para resolver o problema com o teu irmão. Jesus não é grande para nada. Jesus, na verdade, na tua vida não presta para nada. Essa é a maior verdade do nosso evangelho, medíocre, pobre e mentiroso. Posso falar uma coisinha séria? Muitos de nós, vamos queimar no fogo do inferno, porque estamos diminuindo Cristo no nosso evangelho.
você deixa as coisas de Jesus de lado, deixa a igreja de lado, deixa a obra de lado, sabe por causa de quê? Por causa dos seus problemas. Jesus está olhando para você e está falando: você vai para o inferno, vai queimar lá, por causa dos seus problemas. Porque não consegue entender que a solução está com Ele, com Cristo. São problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas financeiros, que é maior do que Jesus e que a igreja na sua vida. Isso é mentira? O jovem começa a namorar, pronto. Ele ou ela é a mais importante na vida deles. Isso não é verdade, isso. Senhores, me perdoe, por isso é tão verdadeiro. Seu problema, mesquinho, miserável, não mexe nem um pouquinho com o coração de Deus. Estou sofrendo tanto. Chega nem perto do que os homens de Deus e mulheres de Deus viveram e sofreram no passado. Eu não sei nada, você está sofrendo por seu próprio pecado. Você sofre não é nem pelo que está fazendo para Deus, mas pelos seus próprios erros. Olha que vantagem tem isso, que galardão tem isso. Se você estivesse sofrendo porque está se doando para a obra, se você estivesse apanhando na cara porque está ganhando alma, está evangelizando, mas não, você está sofrendo porque e só você tem que fazer nada para Cristo. Olha que coisa terrível. Deixa de fazer, ainda continua sofrendo. Deixa de vir para a igreja, mas ainda continua chorando. Tá? Que maneiro. Eu só tenho uma palavra para você. Com todo amor e carinho. Se você está vivendo esse quadro hoje, sinto muito, você não está indo para o céu. Porque nós temos nossas escolhas. As suas atitudes hoje estão decidindo céu ou inferno. Suas escolhas hoje estão decidindo céu ou inferno. O que você fala hoje está decidindo céu ou inferno. O que você vive hoje. Então, o conselho do pastor é: traz Cristo para o seu relacionamento. Traz Cristo para a sua mesa, para a sua cama, para a sua casa. Traz Cristo para o seu namoro. Traz Cristo para a sua vida. Traz Cristo para os seus problemas. Porque se você trouxer Ele ou não, Ele continua sendo eterno. Ele continua sendo Deus. E você pode passar muito tempo na igreja e não ser salvo. E não adianta ter confessado a Ele. Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta. Se a fé sua é morta, é porque você está morto. E os mortos não têm parte no reino dos céus. Porque o céu é casa de Deus. Muito bem, não acompanhou bem. Porque os mortos só envergonham a Deus.
envergonham a Deus com tudo que vivem, com o ar que respiram, com suas atitudes, com seus comportamentos, sua falta de compromisso, sua falta de amor, com suas